pessoal, bem-vindos à nossa terceira unidade do Caderno Didático de Língua Portuguesa. Gostaria de ressaltar mais uma vez a participação de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam os textos e participem dos fóruns. Já vimos na unidade 1 a importância da linguagem e da comunicação. Na unidade 2, estudamos a leitura, suas estratégias e sua importância para o que cidadão se torne uma pessoa crítica. Nesta unidade, iremos trabalhar o texto e textualidade. Quando pensamos na palavra texto, o que vem à cabeça? A maioria dos alunos já pensa, não, redação não. Então vamos lá. Sabe-se que no processo comunicacional, seja oral ou escrito, o que as pessoas têm a dizer umas às outras, elas não dizem por meio de palavras ou frases isoladas, mas por meio de textos. Nós nos comunicamos através de textos. Sem perceber, a todo momento estamos criando textos para nos comunicarmos. Fávero e Koch salientam a existência de duas acepções, segundo as quais podemos compreender o termo texto. Na primeira acepção, texto, em sentido mais amplo, designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano, ou seja, uma música, um filme, uma escultura, um poema, enfim. Na segunda acepção, em se tratando de linguagem verbal, temos o discurso, uma atividade comunicativa de um sujeito numa situação de comunicação dada, englobando o conjunto de enunciados produzidos pelo locutor, ou pelo locutor interlocutor, no caso dos diálogos, e o evento de sua enunciação. Então, são duas as concepções de texto. É necessário considerar que essas duas acepções de texto nos permitem compreender texto no sentido amplo e no sentido estrito. A partir da segunda acepção apresentada, os autores Fávero e Koch pontuam que o discurso é manifestado linguisticamente por meio de textos. Cada palavra tem seu sentido individual. Entretanto, quando elas se relacionam, montam um outro sentido. O mesmo raciocínio vale para as frases, os parágrafos e até os textos. Cada um desses elementos tem um sentido individual e um tipo de relacionamento com os demais. Assim, você pode dizer que um texto não se define pela quantidade de palavras empreendidas, e sim por sua textualidade, isto é, a possibilidade de que seja entendido como unidade significativa global. Nesse sentido, uma lista de itens a serem comprados no supermercado pode ser considerada um texto, porque ela tem um propósito comunicativo real. Vamos pensar num exemplo. Se eu disser a seguinte frase: naquela manhã, a Casa Branca apareceu pintada de cor de rosa. Era o sinal que as mulheres do mundo inteiro aguardavam. O que vocês podem pensar? Fazendo as inferências e as previsões, a que ponto vocês chegariam? De que a Casa Branca foi invadida por mulheres? Que no mês de março, em homenagem ao mês da mulher, a Casa Branca foi pintada de rosa? Sem saber que tipo de texto é esse, é fácil ou difícil fazer as previsões? Então vamos colocar essa frase no texto completo para ver se facilita a apreensão de vocês. O texto é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, retirada do portal do professor, e se chama Como as Mulheres Dominaram o Mundo. Vamos ler todos? Como as mulheres dominaram o mundo. Conversa entre pai e filho por volta do ano de 2031 sobre como as mulheres dominaram o mundo. Foi assim que tudo aconteceu, meu filho. Elas planejaram o negócio discretamente para que não notássemos. Primeiro, elas pediram igualdade entre os sexos. Os homens, bobos, nem deram muita bola para isso. Na ocasião, parecia brincadeira. Pouco a pouco, elas conquistaram cargos estratégicos, diretoras de orçamento, empresárias, chefes de gabinete.
gerentes disso ou daquilo. E aí, papai? Os homens foram muito ingênuos. Enquanto elas conversavam ao telefone durante horas a fio, eles pensavam que o assunto fosse telenovela. Triste engano. De fato, era a rebelião se expandindo nos inocentes intervalos comerciais. Oi, querida, por exemplo, era a senha que identificava as líderes. Celulite eram as células que formavam a organização. Quando queriam se referir aos maridos, diziam o regime. E vocês não perceberam nada? Ficávamos jogando futebol no clube, despreocupados. E o que é pior, continuávamos a ajudá-las quando pediam. Carregar malas no aeroporto, consertar torneiras, abrir potes de azeitona, ceder a vez nos naufrágios, essas coisas de homem. Aí veio o golpe mundial. Sim, o golpe. O estopim foi o episódio Hillary e Mônica. Uma farsa, tudo armado para desmoralizar o homem mais poderoso do mundo. Pegaram-no pelo ponto fraco, coitado. Já lhe contei, né? A esposa e a amante, que na TV posavam de rivais, eram no fundo cúmplices de uma trama diabólica. Pobre presidente. Como era mesmo o nome dele? William, acho. Tinha um apelido, mas esqueci. Desculpe, filho. Já faz tanto tempo. Tudo bem, papai. Não tem importância. Continue. Naquela manhã, a Casa Branca apareceu pintada de cor de rosa. Era o sinal que as mulheres do mundo inteiro aguardavam. Prestem atenção onde está aquela frase que eu disse a vocês. Naquela manhã, a Casa Branca apareceu pintada de cor de rosa. Era o sinal que as mulheres do mundo inteiro aguardavam. A rebelião tinha sido vitoriosa. Então, elas assumiram o poder em todo o planeta. Aquela torre do relógio em Londres chamava-se Big Ben e não Big Bad, como agora. Só os homens disputavam a Copa do Mundo, sabia? Dia de desfile de moda não era feriado. Essa secretária-geral da ONU era uma simples cantora. Depois trocou o nome de Madonna para Mandona. Pai, conta mais. Bem, filho, o resto você já sabe. Instituíram o robô troca-pneu como equipamento obrigatório de todos os carros. A lei do já pra casa, proibindo os homens de tomar cerveja depois do trabalho. E, é claro, a famigerada semana da TPM, uma vez por mês. TPM? Sim, TPM, a temporada provável de mísseis. É quando elas ficam irritadíssimas e o mundo corre perigo de confronto nuclear. Sinto um frio na barriga só de pensar, pai. Shhh, escutei barulho de carro chegando. Disfarça e continua picando essas batatas. Gostaram do texto? Perceberam a presença da frase que eu disse? A frase da Casa Branca está dentro desse texto. Vocês poderiam imaginar que texto seria esse? Depois de feita a leitura da crônica, podemos entender que se trata de um texto humorístico. Então, talvez as previsões feitas anteriormente à leitura não tiveram sucesso. Vocês devem ter percebido que o contexto aqui é entendido como uma unidade linguística maior, formada por unidades linguísticas menores. No exemplo que eu citei da frase da Casa Branca, ela funciona como o quê? Uma unidade menor dentro de uma estrutura maior, que é um parágrafo do texto. Para a produção de um bom texto, é necessário que o escritor tenha atenção na escolha das palavras. É muito importante que o escritor tenha claro em mente o que se quer escrever. No entanto, isso só é possível se o escritor-leitor se posicionar como um leitor crítico para analisar sua obra minuciosamente. Nós, quando escrevemos, temos a mania de achar que o nosso texto está excelente e por isso não conseguimos perceber os erros que ele contém. Por que isso acontece? Porque ao escrever, nós sabemos tanto o que a gente quer dizer que temos a impressão de ter dito tudo no texto. Mas na realidade, a gente pode ter deixado alguma ideia vaga, ambígua ou redundante. Para isso, é necessário sempre o quê? A análise da escrita após a redação do texto. Para que o texto seja bem redigido e transmita
claramente as ideias contidas nele, é preciso que se observem aspectos como clareza, concisão, correção e elegância. Ou seja, o texto deve ser claro, conciso, correto e elegante. Para ter clareza, o texto deve ser redigido em uma linguagem que possibilite ao leitor a compreensão daquilo que está sendo exposto. Assim, deve-se utilizar uma linguagem impessoal, culta, padrão. Para haver concisão, o texto deve ser transmitido de forma objetiva, com ideias diretas, sem rodeios. Deve ser escrito sem a utilização de palavras desnecessárias. Para ter correção, o autor deve estar atento à norma culta da língua, evitando que desvios de linguagem em relação à grafia, utilizando apenas palavras conhecidas. Para ter elegância, o texto é escrito segundo as qualidades acima, que são clareza, concisão e correção, tornando-se o quê? Mais agradável aos olhos do leitor. Quanto mais limpo, ou seja, sem rasuras, legível e claro estiver o texto, mais fácil será o quê? A sua compreensão. Então, pessoal, quando vocês forem escrever um texto, voltem a essas normas de escrita para que o texto de vocês seja o melhor texto possível. A língua que nós usamos e estudamos na unidade 1 é entendida como que um conjunto de palavras e expressões usadas por um povo ou nação e mantém-se viva através de quê? Do seu uso pelas pessoas envolvidas em processos o quê? Interacionais. Nós, usuários da língua, a todo momento criamos o quê? Novas palavras. Se lembram disso? Como se chama a criação de novas palavras? Neologismo. Isso mesmo. E também deixamos de usar outras palavras. Como se chama esse processo? Arcaísmo. Isso mesmo. O uso, por sua vez, não se dá através de palavras ou expressões empregadas isoladamente. Nós não usamos apenas uma palavra, mas o quê? O conjunto delas. Esse uso se concretiza em quê? Na produção textual, ou seja, na produção de textos. Na forma de textos, o quê? Orais ou escritos. Então, não é tão difícil para o usuário da língua distinguir entre um texto coerente e um conjunto de palavras ou expressões sem sentido. No entanto, conceituar, definir precisamente os limites entre o texto e o não texto não é uma tarefa simples. Podemos dizer que o texto é o quê? Uma unidade básica significativa da atividade de linguagem, visto que o texto é o elemento central da interação social da comunicação. E como o nosso principal objetivo, quer lendo ou escrevendo, é interagirmos socialmente, somente o texto nos servirá a esse propósito. Expressões isoladas, sons no vazio, exercícios repetitivos de decodificação não cooperarão para o desenvolvimento da atividade de linguagem demandada pelas diversas práticas sociais, das quais os sujeitos participam. Vocês precisam saber ainda que o texto reflete e refrata marcas peculiares à situação enunciativa, na qual ele foi engendrado. Em outros termos, o texto expressa traços do sujeito que enuncia, representações sociais reiteradas nas esferas sociais, aspectos sociohistóricos que atravessam a prática comunicativa, implicações temporais e espaciais do contexto no qual se efetivou a interação verbal. E você pode concluir então que o texto que materializa as condições de produção e os propósitos comunicativos traçados para a ação enunciativa. O autor, nós, ao construirmos um texto, levamos em consideração o contexto ou a situação em que estamos inseridos no momento. E essas impressões e marcas ficam presentes no texto, na nossa escrita. Após nossas discussões sobre o significado de texto e de leitura, passemos agora às noções de quê? Textualidade. O que é textualidade?
São os mecanismos responsáveis para que um texto faça sentido para os seus interlocutores. Um texto, para ser considerado texto, precisa conter algumas características que façam com que ele tenha sentido. Essas características são a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Como fatores de textualidade, nós temos, primeiro, coerência. O que significa coerência? Sentido. Refere-se ao quê? Ao sentido que um texto deve apresentar. Isto é, as partes que o compõem devem se ligar, por quê? Por uma continuidade de sentido, de modo que não apresente contradições de ideias e que não seja ilógico. Ele não pode ter o quê? Contradições. O outro fator de textualidade é o quê? Coesão. Coesão é o quê? É um mecanismo linguístico, responsável pelo quê? A unidade formal do texto, a formalidade. É a coesão que estabelece a relação lógica entre uma palavra e outra. É ela que faz a conexão entre uma palavra e outra, uma frase e outra, e entre os parágrafos de um texto. O outro fator de textualidade é o quê? Intencionalidade. É uma característica que mostra o quê? A atitude do locutor ao escrever o texto, sua intenção comunicativa. Para que ele escreveu o texto? Seu objetivo ao produzir o texto. Os próximos fatores de textualidade são a aceitabilidade, que refere-se à atitude do interlocutor, suas expectativas em relação ao texto. Então, é a atitude de quem? Do leitor. A situacionalidade, que é o quê? É o fator responsável pela adequação. Eu vou adequar o meu texto a um determinado ambiente, ou seja, o contexto, ou situação em que ocorra a comunicação. O outro fator de textualidade é o quê? Informatividade. Liga-se ao nível de informação contida no texto e sua capacidade ou não de satisfazer o interlocutor, ou seja, nível de informação contida no texto. E a outra aspecto da textualidade é a intertextualidade. Ocorre quando o autor de um texto recorre a quê? A outros textos de forma implícita, pode ser de duas formas, implícita ou explícita, repete expressões, enunciados ou trechos de outros autores. Para identificar essas vozes, como que ele faz para identificar? Como que o leitor identifica? O autor conta com o conhecimento prévio de seu interlocutor. Para eu descobrir e identificar a intertextualidade de um texto, eu preciso recorrer ao quê? Ao conhecimento prévio. Para a elaboração de um bom texto, o escritor deve levar em conta esses fatores de textualidade. O mais comum de encontrarmos é um texto incoerente. Os alunos, a maioria, cometem o equívoco de se contradizerem ao longo do texto. Por exemplo, escrevem um parágrafo e no parágrafo seguinte se contradizem, sem terem tido a intenção de fazer isso. Então, o texto se torna o quê? Incoerente. Como a humanidade não para de evoluir, a produção de textos também evolui. Por exemplo, hoje existem gêneros textuais que substituíram outros. Vamos dar o exemplo simples da carta. Alguém aqui tem o costume de enviar cartas ou de receber cartas? Cartas de amigos, não cartas oficiais do governo ou de banco. Pensemos um pouco. Hoje, a comunicação evoluiu, não é? Se antes utilizávamos como meio de comunicação a carta, hoje qual foi o que substituiu a carta? O e-mail, não foi isso? Pouquíssimas pessoas ainda mantêm o hábito de escrever cartas. Hoje tudo é o quê? Digital.
Então, pensando nessa evolução dos gêneros, façamos a diferenciação entre gêneros e tipos textuais. Tipo de texto versus gênero textual. Marcuski delimita tipo de texto como uma forma de construção escrita definida pelas características linguísticas que o compõem. Podemos afirmar que, geralmente, os tipos de textos abrangem um número muito pequeno de categorias, conhecidas como narração, descrição, argumentação, injunção e exposição. Já o gênero textual é o quê? É a materialização dos tipos de textos que encontramos em nossa sociedade. É toda forma de texto que circula na sociedade e que tem uma função específica. Se dirige a um público específico e possui características sociocomunicativas próprias. Tipo de texto mais restrito, gênero textual é mais abrangente. No caderno didático, na página 43, há um quadro diferenciando tipos textuais dos gêneros textuais. Aqui nós temos gêneros textuais e tipos textuais. Gêneros textuais são textos que encontramos no nosso dia a dia, que apresentam características sociocomunicativas definidas pelo estilo do autor, pela função a ser desempenhada, pelo próprio texto, pela composição, pelo conteúdo e pelo canal através do qual é veiculado. Então, pelo estilo do autor, pela função a ser desempenhada, pela composição, conteúdo e pelo canal através do qual é veiculado. Já os tipos textuais constituem o quê? Sequência definida pela forma como são escritos. Observa-se na sua produção aspectos sintáticos, lexicais, semânticos e morfológicos. Então, como exemplos de tipos textuais, nós temos narração, descrição, injunção, exposição, dissertação. E como exemplos de gêneros textuais, nós temos a carta, bilhete, carta eletrônica, que é o e-mail, bula, receita médica, receita culinária, telefonema, telegrama, conto, novela, história em quadrinhos, manual de instruções, folha de cheque. São inúmeros os exemplos de gêneros textuais. Então, tipo de texto é a unidade maior e gênero textual é a aplicação do tipo de texto. Dentro do tipo de texto narração, por exemplo, eu tenho o gênero textual história em quadrinhos. Compreenderam? É preciso tomar muito cuidado também para não se confundir texto e discurso. O texto é uma unidade sociocomunicativa concreta que se materializa em algum gênero textual. E o discurso é a ideologia que se manifesta através de algum texto ou prática comunicativa. Há outro campo linguístico da atividade humana que é conhecido como domínio discursivo. Segundo Marcuski, esses domínios não são textos nem discursos, mas possibilitam o surgimento de discursos muito específicos. Os gêneros discursivos, como discurso religioso, discurso jurídico, discurso jornalístico, já que as atividades religiosas ou jurídicas dão origem a vários gêneros, não se limitando a um em particular. A partir dessas características específicas de um gênero textual ou gênero discursivo, podemos tratar de aspectos da textualidade, tais como coerência e coesão textuais, a impessoalidade, as técnicas de argumentação e outros aspectos. A interação autor, texto e leitor,
a pluralidade de discursos e as possibilidades de organização do universo através da linguagem são pontos relevantes na elaboração do conhecimento a partir de diferentes situações de interação. Por isso, devemos estar cientes do papel que a linguagem desempenha no nosso dia a dia. O trabalho para a leitura, compreensão e a produção escrita em sala de aula deve ter como meta principal o desenvolvimento de habilidades que façam com que o aluno seja capaz de usar um número cada vez maior de recursos da língua para produzir efeitos de sentido de forma adequada a cada situação de interação humana em que esteja inserido. Esse é o principal objetivo da leitura e produção de texto: dar autonomia ao aluno, dar autonomia ao cidadão, para que ele possa desenvolver essas habilidades em qualquer situação que esteja. De maneira geral, não há uma variação muito relevante na visão de alguns autores sobre definições de tipos de textos e gêneros textuais. No caderno de vocês, na página 44, oferece um quadro comparativo entre Marcusque e Travalha. Aqui no quadro nós temos a comparação entre as ideias de Marcusque e Travalha. Aqui nós temos Marcusque: em todos os gêneros, os tipos se realizam, às vezes, o mesmo gênero se realiza em 2 ou mais tipos. Já Travalha diz: fala em conjugação tipológica, dificilmente são encontrados tipos puros. Aí depois ele fala: chama-se essa miscelânea de tipos presentes em um gênero de heterogeneidade tipológica. Travalha fala: um texto se define como um tipo por uma questão de dominância, em função do tipo de interlocução que se pretende estabelecer e que se estabelece, e não em busca do espaço ocupado por um tipo na constituição desse texto. Marcusque diz: chama de intertextualidade, intergêneros, o fenômeno de um texto ter aspectos de um gênero, mas ter sido construído em outro. Travalha não fala de intertextualidade, intergêneros, mas fala de intercâmbio de tipos. Aí nós temos, Marcusque traz a seguinte configuração: intertextualidade, intergêneros, heterogeneidade tipológica. E Travalha mostra o seguinte: conjugação tipológica e intercâmbio de tipos. Aí Marcusque afirma: tipologia textual é um termo que deve ser usado para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Já Travalha vai dizer: tipologia textual é aquilo que pode instaurar um modo de interação, uma maneira de interlocução, segundo perspectivas que podem estar ligadas ao produtor do texto em relação ao objeto dizer. Então, neste quadro, nós podemos perceber as diferenças entre dois autores estudiosos do texto sobre gênero textual, tipo textual, sobre o que é texto e o que é gênero. Não existe o certo e errado sobre texto e gêneros. Existem estudiosos que têm o quê? Opiniões diferentes. E cabe a nós saber quais são, para poder compreender qual teoria explica melhor cada texto e cada situação comunicativa. Já na página 45, há um quadro em que explica como cada gênero textual está presente a modalidade discursiva, o ambiente discursivo e a interação verbal. Vejamos. Aqui nós temos, como exemplos, o gênero textual bula de remédio. Ele está na modalidade discursiva de expor e de instruir.
Ele utiliza o suporte de texto, um folheto ou um folder. Ele está no ambiente discursivo da indústria farmacêutica. E na interação verbal de enunciadores é entre indústria e consumidor. Vejamos agora o gênero textual romance, ou conto ou novela, que enquadram no mesmo gênero textual estudado. Modalidade discursiva, narrar. O suporte do texto seria o quê? Um livro. O ambiente discursivo, a indústria literária. E a interação verbal de enunciadores seria quem? Escritor e leitor. O outro gênero, como exemplo, vamos pegar aqui o gênero textual noticiário. A modalidade discursiva é o quê? Relatar. Ele tem esse objetivo. O suporte do texto seria o quê? Um jornal, televisão ou rádio. O ambiente discursivo está em quê? Mídia esportiva, mídia televisiva. A interação verbal de enunciadores está em quê? Narrador, ouvintes ou telespectadores. Aqui são apenas alguns exemplos para vocês perceberem a diferença entre gênero textual, a síntese de gênero textual, modalidade discursiva, o suporte, o ambiente discursivo e a interação verbal de enunciadores. Vocês perceberam que todos os gêneros textuais estão presentes nas modalidades estudadas. Com o estudo dos gêneros textuais, compreendemos que estudar a língua através do gênero, ou seja, objetivando os aspectos linguísticos, textuais e discursivos, levando em consideração o gênero utilizado, é lidar com a língua de maneira real e autêntica, fidedigna ao seu funcionamento, ao seu uso nas interações sociais. O estudo dos gêneros torna o estudo da língua mais real, mais fácil para o aluno, porque ele terá contato com o que ele usa no dia a dia, ou seja, é a língua materializada onde? Nos textos. Agora, gostaria que vocês discutissem com o tutor presencial sobre tipo textual e gêneros textuais. Qual gênero textual é mais usado por vocês? Vocês acham importante o ensino do texto através dos gêneros textuais? Como vocês aprenderam no ensino médio os tipos de texto? Terminamos aqui a unidade 3 e nos veremos no ambiente virtual de aprendizagem. Até lá!